Leitura do Livro do Desassossego, de Fernando Pessoa. Dia de chuva. O ar é de um amarelo escondido, como um amarelo pálido visto através de um branco sujo. Mal há amarelo no ar acidentado. A palidez do cinzento, porém, tem um amarelo na sua tristeza. Qualquer deslocamento das horas usuais traz sempre ao espírito uma novidade fria, um prazer levemente desconfortante. Quem tem o hábito de sair do escritório às 6 da tarde e por acaso sai às 5, tem desde logo um feriado mental e uma coisa que parece pena de não saber o que fazer de si. Ontem pode ter que tratar longe. Saí do escritório às 4 horas e às 5 tinha terminado a minha tarefa afastada. Eu não costumo estar nas ruas àquela hora e por isso estava numa cidade diferente. O tom lento da luz das fronteiras usuais era de uma doçura improfícua, e os transeuntes de sempre passavam por mim na cidade ao lado, marinheiros desembarcados da esquadra de ontem à noite. Eram ainda horas de estar aberto o escritório, e recolhia ele com o pasmo natural dos empregados de quem me havia despedido. Então, de volta? Sim, de volta. Estava ali, livre de sentir, sozinho, com os que me acompanhavam sem que espiritualmente ali estivessem para mim. Era, em certo modo, o lar, isto é, o lugar onde não se sente. Penso às vezes com um deleite triste, que se um dia, num futuro a que eu já não pertença, essas frases que escrevo durarem com louvor, eu terei, enfim, a gente que me compreenda. Os meus, a família verdadeira, para nela nascer e ser amado. Mas, longe de eu nela ir nascer, eu terei já morrido há muito. Eu serei compreendido só em esfinge, e quando a afeição já não compense a quem morreu e só desafeição que houve quando vivo. Um dia talvez compreendo que cumpri, como nenhum outro, o meu dever nato de intérprete de uma parte de nosso século. E quando o compreendam, hão de escrever que na minha época fui incompreendido, que infelizmente vivi essas desafeições e friezas, e que é pena que tal me acontecesse, e que o escrever isto será, na hora em que o escrever, incompreendedor, como os que me cercam, no meu análogo daquele tempo futuro. Porque os homens só aprendem quando para uso dos seus bisavós que já morreram. Só aos poucos, só aos mortos, sabemos ensinar as verdadeiras regras de viver. Na tarde que escrevo, o dia de chuva parou. Uma alegria do ar é fresca demais contra a pele. O dia vai acabando não em cinzento, mas em azul pálido. Um azul vago reflete-se, mesmo nas pedras das ruas. Dói viver, mas é de longe. Sentir não importa. Acende-se uma ou outra montra em uma outra janela alta a gente que vê acabarem o trabalho. O mendigo que roça por mim pasmaria se me conhecesse. No azul menos pálido e menos azul, que se espelha nos prédios, entardece um pouco mais a hora indefinida. Cai leve fim do dia certo, em que os que creem e erram se engrenam no trabalho do costume e têm na própria dor a felicidade da inconsciência. Cai leve onda de luz que cessa, melancolia da tarde inútil, bruma sem névoa que entra no meu coração. Cai leve, suave, indefinida palidez lúcida e azul da tarde aquática. Leve e suave, triste sobre a terra simples e fria. Cai leve, cinza invisível, monotonia magoada, tédio sem torpor. 3 dias seguidos de calor sem calma, e tempestade latente do mal-estar, da quietude de tudo. Vieram trazer, porque a tempestade se escoasse para outro ponto, um leve frescor morno e grato à superfície lúcida das coisas. Assim, às vezes, neste decurso da vida, a alma que sofreu porque a vida lhe pesou, sente subitamente um alívio, sem que se desse nela o que se explicasse. Eu concebo que sejamos climas, sobre que pairam ameaças de tormenta, noutro ponto realizadas. A imensidade vazia das coisas, o grande esquecimento que há no céu e na terra. Eu tenho assistido incógnito ao falecimento gradual da minha vida, ao sossobro lento de tudo quanto quis ser.
Posso dizer com aquela verdade que não precisa de flores para se saber que está morta, que não há coisa que eu tenha querido ou em que tenha posto o momento que fosse, o sonho só desse momento, que se me não tenha desfeito debaixo das janelas, como o pó parecendo pedra caído de um vaso de andar alto, parece até que o destino tem sempre procurado primeiro fazer-me amar ou querer aquilo que ele mesmo tinha disposto para que no dia seguinte eu visse que não tinha ou teria. Espectador irônico de mim mesmo. Nunca, porém, desanimei de assistir à vida, e desde que sei, hoje, por antecipação de cada vaga esperança que ela há de ser desiludida, eu sofro o gozo especial de gozar já a desilusão com a esperança, como o amargo com o doce que torna o doce doce contra o amargo. Sou o estratégico sombrio que, tendo perdido todas as batalhas, traça já no papel dos seus planos, gozando-lhe o esquema, os pormenores de uma retirada fatal, na véspera de cada toalha jogada, cada nova batalha perdida. Tem-me perseguido como um ente maligno o destino de não poder desejar, sem saber que terei que não ter. Se um momento vejo na rua um vulto núbel de rapariga, e indiferente que seja, tenha um momento de supor o que seria se ele fosse meu, é sempre certo, a 10 passos do meu sonho, aquela rapariga encontra o homem que vejo que é o marido ou amante. Um romântico faria disso uma estratégia ou uma tragédia. Um estranho sentiria isso como uma comédia. Eu, porém, misturo as duas coisas, pois sou romântico em mim e estranho a mim, e viro a página para outra ironia. Uns dizem que sem esperança a vida é impossível, outros que a esperança é vazia. Para mim, que hoje não espero nem desespero, ela é um simples quadro externo que me inclui a mim e a que assisto como um espetáculo sem enredo, feito só para divertir os olhos, bailado sem nexo, mexer de folhas de vento, nuvens em que a luz do sol muda de cores, armamentos antigos ao acaso em pontos desconformes da cidade. Sou em grande parte a mesma prosa que escrevo. Eu desenrolo-me em períodos e parágrafos, faço-me pontuações e, na distribuição desencadeada das imagens, visto-me como umas crianças de um rei com papel de jornal, ou do modo como faço ritmo de uma série de palavras, me touco, como os loucos, de flores secas que continuam vivas nos meus sonhos. E, acima de tudo, estou tranquilo, como um boneco de serradura que, tomando consciência de si mesmo, abanasse de vez em quando a cabeça para que um guinzo do alto do boné, em bico, parte integrante da mesma cabeça, fizesse soar qualquer coisa, vida tinida de morto, aviso mínimo do destino. Quantas vezes, contudo, em pleno meio dessa insatisfação sossegada, me não sobe pouco a pouco a emoção consciente, o sentimento do vácuo e do tédio de pensar assim. Quantas vezes não me sinto como quem ouve falar através dos sons que cessam e recomeçam a amargura essencial desta vida estranha, a vida humana. Vida em que nada se passa, salvo a consciência dela. Quantas vezes, despertando de mim, não entrevejo no exílio que sou, quanto fora melhor ser o ninguém de todos. O feliz que tem ao menos a amargura real. O contente que tem cansaço, em vez de tédio. Que sofre, em vez de supor que sofre. Que se mata, sim, em vez de morrer. Tornei-me uma figura de livro, uma vida lida. O que sinto é, sem que eu queira, sentido para se escrever que se sentiu. O que penso está logo em palavras, misturando com imagens que o desfazem, aberto em ritmo que são outra coisa qualquer. De tanto recompor-me e destruir-me, de tanto pensar-me, sou já meus pensamentos que não sou. Sondei-me e deixei cair a sonda. Vivo a pensar que se sou fundo ou não, sem outra sonda, agora senão o olhar que me mostra, claro e negro no espelho do poço alto, meu próprio rosto, que me contempla a contemplá-lo. Sou uma espécie de carta de jogar, de naipe antigo e incógnito,
restando única do baralho perdido. Eu não tenho sentido, não sei do meu valor, não tenho a que me compare para que me encontre, não tenho a que me sirva para que me conheça, e assim em imagens sucessivas em que me descrevo, não sem verdade, mas com mentiras, vou ficando mais nas imagens do que em mim, dizendo-me até não ser, escrevendo com a alma como tinta, útil para mais nada do que para escrever, se escrever com ela. Mas cessa a reação e de novo me resigno, volto em mim ao que sou, ainda que seja nada. E alguma coisa de lágrimas sem choro arde nos meus olhos hirtos. Alguma coisa de angústia que não houve me empola asperamente a garganta seca. Mas aí eu nem sei o que chorara. Se houvesse chorado, nem porque foi que não chorei. A ficção acompanha-me como a minha sombra e o que quero é dormir. Há um grande cansaço na alma do meu coração. Entristece-me quem eu nunca fui e não sei que espécie de saudades é a lembrança que tenho dele. Caí contra as esperanças e as certezas, como os poentes todos. Há criaturas que sofrem realmente por não poder ter vivido na vida real, como o Sr. Pickwick, e ter apertado a mão do Sr. Wardle, personagens do romance Pickwick Papers, de Charles Dickens. Eu sou um desses. Eu tenho chorado lágrimas verdadeiras sobre esse romance por não ter vivido naquele tempo com aquela gente real. Os desastres dos romances são sempre belos porque não corre sangue autêntico neles. Nem apodrecem os mortos nos romances. Nem a podridão é podre nos romances. Quando o Sr. Pickwick é ridículo, não é ridículo porque o é num romance. Quem sabe se romance não será a mais perfeita realidade e vida que Deus cria através de nós, que nós, quem sabe, existimos apenas para criar. As civilizações parecem não existirem senão para produzir arte e literatura. É palavras, o que delas fala e fica. Por que não serão essas figuras extra-humanas verdadeiramente reais? Dói-me mal na existência mental pensar que isto possa ser assim. Os sentimentos que mais doem, as emoções que mais pungem, são os que são absurdos. A ânsia de coisa impossível, precisamente porque são impossíveis. A saudade do que nunca houve, o desejo do que poderia ter sido, a mágoa de não ser outro, a insatisfação da existência do mundo. Todos esses meios tons da consciência da alma criam em nós uma paisagem dolorida, um eterno sol pôr do que somos. O sentimos-nos, e então um campo deserto a escurecer, triste de juncos ao pé de um rio sem barcos, negrejando claramente entre margens afastadas. Eu não sei se esses sentimentos são uma loucura lenta do desconsolo, se são reminiscências de qualquer outro mundo em que houvéssemos estado. Reminiscências cruzadas e misturadas, como coisas vistas em sonhos, absurdas na figura que vemos, mas não na origem, se a soubéssemos. Eu não sei se houve outros seres como que fomos, cuja maior completidão sentimos hoje, na sombra que deles somos, de uma maneira incompleta. Perderia a solidez e nós, figurando Lamal, não só duas dimensões da sombra que vivemos. Eu sei que estes pensamentos da emoção doem com raiva na alma. A impossibilidade de nos figurar uma coisa a que correspondam, a impossibilidade de encontrar qualquer coisa que substitua aquela que se abraçam em visão. Tudo isto pesa como a condenação dada, não se sabe onde, ou por quê, ou por quem. Mas o que fica de sentir tudo isto é com certeza um desgosto da vida e de todos os seus gestos, um cansaço antecipado dos desejos e de todos os seus modos, um desgosto anônimo de todos os sentimentos. Nestas horas de mácua sutil, torna-se-nos impossível, até em sonho, ser amante, ser herói, ser feliz. Tudo isto está vazio até na ideia do que é. Tudo isto está dito em outra linguagem,
mas nós, incompreensível, meros sons de sílabas sem forma no entendimento. A vida é oca, a alma é oca, o mundo é oco. Todos os deuses morrem de uma morte maior que a morte. Tudo está mais vazio que o vácuo, e tudo um caos de coisas nenhumas. Se penso isto e olho para ver se a realidade me mata de sede, eu vejo casas inexpressivas, caras inexpressivas, gestos inexpressivos. Pedras, corpos ideais. Está tudo morto. Todos os movimentos são paragens, a mesma paragem todos eles. Nada me diz nada, nada me é conhecido, e não porque eu estranhe, mas porque não sei o que é. Perdeu-se o mundo e o fundo da minha alma como única realidade neste momento. Há uma mágoa intensa e invisível, uma tristeza como o som de quem chora num quarto escuro. Eu sinto o tempo com uma dor enorme. É sempre com uma comoção exagerada que abandono qualquer coisa. O pobre quarto alugado onde passei uns meses, a mesa do hotel da província onde passei 6 dias, a própria triste sala de espera da estação de caminho de ferro, onde gastei 2 horas à espera do comboio. Sim, mas as coisas boas da vida, quando as abandono e penso com toda a sensibilidade dos meus nervos, que nunca mais a verei ou terei. Pelo menos, naquele preciso exato momento, dói-me metafisicamente. Abre-se-me em mim um abismo na alma e um sopro frio na hora que Deus roça-me pela face lívida. O tempo? O passado? Aí algo, uma voz, um canto, um perfume ocasional, levanta da minha alma o pano de uma boca das minhas recordações. Aquilo que fui e nunca mais serei. Aquilo que tive e não a tornarei a ter. Os mortos que me amaram na minha infância. Quando os evoco, toda a alma me esfria e eu sinto-me desterrado de corações, sozinho na noite de mim próprio, chorando como um mendigo o silêncio fechado de todas as portas.